Quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Jesus está voltando, irmãos. Oremos. Soberano Deus, Pai de infinita graça, obrigada, Senhor Jesus, porque até aqui o Senhor tem falado aos nossos corações, ó Pai. Pai querido, ó Pai amado, eu te apresento a vida do teu servo, Senhor Jesus, que irá ministrar a tua palavra, Pai. Pai querido, ó Pai amado, que o Senhor possa usar, Senhor Deus, a boca dele, ó Pai, para transmitir, Senhor Jesus, algo para a tua igreja. Pai querido, ó Pai amado, desde já, Senhor Deus, que não seja mais a matéria, que não seja mais o homem, Pai, mas que seja o Senhor, Pai, falando, ó Pai. Pai querido, ó Pai amado, que seja o teu Espírito Santo, Senhor Jesus, usando o teu servo, Pai. Pai querido, ó Pai amado, que esta noite, Pai, o teu servo possa diminuir, Senhor Deus, para que o Senhor venha a crescer, Senhor Deus, e venha falar, Senhor Deus, ricamente aos nossos corações. Pai querido, ó Pai amado, vem com renovo, Senhor Deus, opera, Senhor Deus, nas nossas vidas, Senhor, e fala, Senhor Deus, com a tua igreja, Senhor Jesus. Pai querido, ó Pai amado, assim eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, a igreja confirma dizendo amém. Aleluia, glória a Deus. Jesus era maravilhoso por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda irá fazer nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. É maravilhoso estar na casa do Senhor Jesus Cristo, é maravilhoso estar na presença do Senhor Jesus Cristo, porque afinal foi Ele quem nos deu vida, para que hoje nós pudéssemos estar aqui cultuando a Ele. Amém, irmãos? Alguns irmãos não puderam vir hoje, avisaram, né? Não iam poder estar aqui hoje, mas nós estamos aqui. Por que eu falo isso, que eles avisaram? Porque culto de Santa Ceia, irmãos, é um culto muito importante. Não que os outros não sejam. Não que cultuar Jesus não seja nos outros dias. Mas hoje, o culto de Santa Ceia é um culto a qual nós relembramos o sacrifício de Cristo. É um culto a qual nós fazemos ele para nos lembrar do sacrifício de Cristo. Que sacrifício, pastor? Da crucificação, a cruz tão pesada, carregada por Ele, por Jesus, para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui sentados, bonitos, cantando e louvando a Ele. Por quê? Porque se não fosse por Ele, hoje você não estaria aqui. A palavra de Deus vai ressaltar e vai dizer que todos haviam pecado. A palavra de Deus vai dizer que, assim como foi nos dias de Noé, para aquele tempo todos haviam pecado e a destruição para a terra era notória, já era certa. Mas Cristo, Ele mesmo decide vir, descer, se despir da sua santidade, se despir do seu poder e nascer como homem, assim como eu e como você, mas com uma diferença: sem pecado. Porque assim foi Jesus, nasceu, cresceu, viveu sem pecado e foi um sacrifício vivo e eficaz para a minha vida e para a tua vida. Para que hoje você pudesse ter a graça de estar aqui e cultuar Ele em espírito e em verdade. É por isso que eu digo que você não deve a sua saúde à sua boa alimentação. Você não deve a sua riqueza ao seu trabalho, ao seu bom emprego. Os seus bens materiais e o que você tem, você não agradece pelo seu esforço. Não, você agradece pela graça de Jesus na sua vida, em lhe manter bem, em lhe manter vivo. É algo que eu penso e trago para mim, porque se não fosse Cristo, nós não estaríamos aqui. Há alguns domingos atrás nós falamos acerca de Jesus Cristo, da vinda dele como homem na terra, sendo homem, se fazendo carne. A certeza quando o Evangelho de João vai ressaltar
que Jesus veio, e veio como homem, para morrer por mim e por você. Quando João, no seu evangelho, ele vai ressaltar, dizendo que o verbo, ele se fez carne para morrer por mim e por você. Porque havia uma necessidade naquela época para João implementar e falar isso. Por quê? Porque as pessoas naquela época, ou cerca de 80 ou 100 anos após a vinda de Cristo, eles já estavam querendo se apostatar da fé e dizer que Jesus, ele não era Jesus, ou dizer que Jesus, quando ele veio, ele era Deus. E nós entendemos que não. Nós entendemos que quando Jesus ele veio na terra, ele era sim 100% homem, porém também 100% Deus. É por isso que o sacrifício dele foi vivo e eficaz. Amém? Na outra semana, no outro mês seguinte, nós falamos também um pouco acerca do céu para qual nós vamos, ou seja, para onde nós iremos. Falamos acerca das ruas que vão ser como de ouro e como de cristal, daquela grande ceia bem elaborada, que Jesus, o próprio Cristo, é Ele quem vai nos servir. Por quê? Porque nós estamos ansiando e esperando o arrebatamento. A nossa esperança em ceiar esta noite é tendo a certeza e fazendo uma nova aliança com Cristo, porque cremos e esperamos no real arrebatamento. Por isso que nós falamos um pouco acerca do céu no mês passado. Falamos que lá não vai ter choro, irmão Marcondes. Falamos que lá não vai ter lágrima. Falamos que lá não tem morto, porque Deus ele vai ressuscitar aqueles que dormem. Vai nos arrebatar, mas os que dormem vão ser ressuscitados primeiro para herdar o reino dos céus. É nisso que nós cremos, é nisso que nós esperamos. Mas hoje nós vamos falar um pouco acerca da volta desse Jesus. Por quê? Porque nós aprendemos que Jesus ele veio como homem, nasceu, cresceu e morreu. Mas ele disse que ia preparar o quê? Que um céu já estava preparado para mim e para você. Mas também ele deixou uma promessa de que um dia ele iria rasgar os céus e iria arrebatar uma igreja lavada e remida, e iria arrebatar um povo dentre um povo que não iria se corromper. Aleluia! Um povo que iria guardar os seus estatutos, um povo que iria fazer assim como Daniel fez. Naquela época, pode dar os manjares do rei para os outros, mas eu, Daniel, não irei me corromper. É assim que o cristão, ele vive, ansiando a volta de Jesus. Primeiro você aceita a Jesus. Você crê que Ele é o Cristo, você crê que Ele veio em carne. Você tem esperança e você anseia em ir para o céu. Por quê? Porque essa terra, ela é passageira, então a sua verdadeira e eficaz esperança em ser arrebatado, em ir para o céu. Mas você se prepara para a volta de Jesus. Para que no dia que Jesus voltar, Ele não te pegue desapercebido. Irmão Marcondes me lembrou essa semana, na consagração pela manhã. Porque muitos, eles dormem. Estão dormindo dentro dos seus prazeres. Estão dormindo dentro dos seus problemas. Estão dormindo dentro dos seus trabalhos. Estão dizendo para si mesmo, não, está tudo bem, está tudo ótimo, então eu não preciso de Cristo, eu não preciso ir à igreja, eu não preciso me reconciliar, eu não preciso me arrepender dos meus pecados. E a palavra de Deus vai dizer que para esses, a condenação, infelizmente, ela já é certa. A palavra de Deus vai dizer que Jesus ele usa em uma parábola acerca dessas mesmas, as 10 virgens, que quando elas vão bater lá na porta do noivo, depois
Porque as prudentes, elas guardavam azeite. As prudentes, elas tinham azeite nas suas lâmpadas para esperar. Ou seja, elas até adormeceram. Mas quando o noivo chamou, elas tinham azeite em reserva nas suas lâmpadas. Mas as nécias, elas tiveram que ir comprar, elas tiveram que ir atrás. Por quê? Porque a salvação, ela é individual. É por isso que você deve orientar o seu filho. É por isso que você deve orientar a sua filha. É por isso que você deve orientar o seu marido em dizer assim: epa, até aqui eu só posso te ajudar dessa forma. Mas para você chegar no céu, é com você e Jesus. Aquelas 10 virgens dizem assim: olha, me dá um pouco do teu azeite para que eu possa ir também. Elas dizem: não, não posso fazer isso. Porque se eu fizer isso vai me faltar, porque o noivo está me esperando. Talvez se vocês voltarem atrás e tentarem comprar, vocês consigam. Mas infelizmente, para os atrasados, não tem vez. Para aqueles que dizem assim: não, deixa eu viver a minha vida e eu busco azeite depois. Para aqueles que dizem: ah não, mas você vai para o culto terça, quinta e domingo, você vai para a consagração, você vai para a semana de oração, você vive dentro da igreja, não se preocupe, faça a sua parte. Mas diga para ele uma coisa, lembre a ele a respeito dessas 10 virgens e diga assim: olhe meu querido, olhe minha querida. Houve um tempo que 10 mulheres viviam e 5 delas carregavam azeite de sobra. Mas 5 achavam que era necessário carregar só o mínimo. E quando se carrega só o mínimo, no primeiro problema você não tem mais nada. Na primeira dificuldade você não tem mais nada. E foi assim que aconteceu com aquelas mulheres. E você aconselhe para essas pessoas que dizem: olha, não precisa ir para a igreja, não precisa se reconciliar, não precisa se voltar para Jesus, não precisa se chorar na presença de Jesus. Você diga assim: cuidado, porque no dia em que Ele voltar, nessa sua devagareza, nessa sua não perspectiva de buscar Ele em espírito e em verdade, você pode ficar nesse seu achismo de achar que você pode fazer tudo, em vez de se voltar para Jesus. Você pode ficar na terra achando, mas os prudentes podem estar no céu não achando nada, porque o prudente ele não acha nada, irmão. O prudente ele vai nas vias da regra. O prudente, se a palavra diz para não se corromper, ele não se corrompe, porque ele não quer brincar com o que é certo ou com o que é errado. Se mantenha firme na presença de Jesus. Jesus vai voltar e é certo. Eu separei aqui alguns exemplos para passar para a igreja hoje, a respeito da volta de Cristo. Algumas coisas que vai acontecer, irmãos, são muitas coisas, são muitas profecias. Mas eu separei aqui algumas simples para que você possa aprender comigo e entender também comigo. Amém? Livro de Mateus, no capítulo 24. E no versículo 36 e no versículo 44. Mateus capítulo 24, versículo 36. O texto ele diz assim: porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Isso são palavras de Jesus. Amém? Primeiro exemplo, irmãos. Primeira situação. É isso que eu acabei de ler. Ninguém sabe quando e ninguém pode prever quando Jesus Cristo ele vai voltar. Daí você lembra da palavra que eu falei agora há pouco acerca das 10 virgens. Você tem que estar com as suas lâmpadas cheias, com azeite de reserva, para que você não seja pego desapercebido. Amém?
Mas a palavra de Deus ressalta e diz que ele vem. Mateus capítulo de número 24, versículo 36 até o 44. Diz assim: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, mas unicamente meu Pai. E 37, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou. E todos assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. E estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos, também porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Ou seja, Jesus Cristo está dizendo que no dia que ele vir para buscar e arrebatar a sua igreja, vai ser num dia em que as pessoas estarão desapercebidas. Então tire da sua mente essas profecias a qual aparece na internet, que as pessoas dizem assim: ah não, Jesus ele vai voltar amanhã, eu tive uma visão que Jesus ele vai voltar tal dia. A palavra de Deus ela não abre menção. Por quê? Porque nem Jesus mesmo ele sabe. A palavra de Deus vai dizer que Jesus a essa hora e a essa data só é dado direito a saber a meu Pai que está no céu. Aleluia. Então guarde a palavra de Jesus. Segundo, no tempo de progresso científico, Daniel capítulo 12, versículo 4. Daniel capítulo 12, versículo 4. Diz assim: e tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Os irmãos entenderam o texto? É um tempo de avanço tecnológico. E eu separei só um exemplo de avanço da tecnologia, para que possa não tomar tanto tempo. Um desses avanços tecnológicos, a não ser também a medicina, que avança muito, mas também o homem tentando povoar Marte, que já é algo extraordinário, mas tem algo que está acontecendo na Terra, que a tecnologia está avançando demais. É a respeito desse telefone celular que grava aqui as nossas pregações. Esse telefone celular precisa de internet. E hoje já se fala no 5G, que já existe. Mas também se fala no 6G, que a indústria da telecomunicação, ela investe muito. E esse 6G tem uma capacidade de medir a temperatura corporal de uma pessoa sem necessitar de termômetro. Para você ter ideia, nós já estamos falando de inteligência artificial. Nós já estamos falando daquilo que a gente assistia no cinema há 20 anos atrás, há 25 anos atrás, quando os homens conversavam com os computadores e os computadores respondiam. Hoje as pessoas têm isso dentro das suas casas, com sistemas de telecomunicação tão avançados, com programas e softwares de computadores tão avançados, que eles diziam assim: eu quero ouvir tal música. E o computador responde: vou colocar para você tal música. A música que você gosta. Ou seja, a tecnologia ela tem avançado e a indústria ela investe. Ou seja, isso já está acontecendo. Isso acontece.
gradativamente no decorrer do tempo. Aí você me diz, pastor, mas a tecnologia ela já vem avançando há muito tempo. Mas bem, o que é interessante e que nós devemos ressaltar quando a promessa está se cumprindo é que tudo isso está se cumprindo em um curto período de tempo. Aí você entende quando a promessa está se cumprindo. Terceiro ponto, em que Jesus vai voltar. No tempo de decadência moral. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 5. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 5. No tempo de decadência moral. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade. Escuta o versículo 5, irmão. Tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta. Isso é um conselho. Carta de Paulo a Timóteo. Para você poder ter uma ideia. Aí eu te pergunto, será que você vê pessoas desse jeito hoje? Demais, não é verdade? Demais. Demais. O homem, irmão, ele está perdendo a percepção do que é certo. Está acontecendo uma inversão de valores. O que é errado está se tornando certo. E o que é certo está se tornando errado. O homem, dentro dessa decadência moral que está se iniciando, ele busca para si mesmo a sua própria condenação. É como eu falei agora há pouco a respeito das 10 virgens. É uma questão de escolha. É uma questão de escolha você querer guardar azeite. Eu não posso chegar para você e implorar e mandar lá no celular, no direct, dizer, olha, vem aqui para o culto na terça, na quinta, no domingo. Ou eu pegar para você e dizer assim, não, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que estar atento à palavra, você tem que aprender a palavra. Eu posso lhe orientar, mas obrigar você a fazer, não posso, irmão. Só guarda azeite quem quer. Sabe o que é mais perigoso dentre isso tudo? O conselho que Paulo dá, ele diz assim, olha, para esses, Timóteo, tu corre, tu se afasta. Tu não fica próximo a eles não, tu se afasta. Paulo, ele poderia dizer assim, olha, para esses vai lá, tenta pregar, para esses tenta buscar, tenta chamar, mas ele não, ele diz assim, olha, com esses tu se afasta, tu corre deles. Por que será, irmãos? Porque é um exemplo que eu costumo dar aqui, que é bem interessante. Não tem como colocar água dentro de um copo cheio. Vai derramar. Vai causar um estardalhaço, um problema. Não tem como você conversar com uma pessoa arrogante. Não tem como você conversar com um presunçoso. Não tem como você conversar com uma pessoa cheia de si mesmo. Não tem como você conversar com um hipócrita, com um mentiroso, porque é você falando a verdade e ele inventando e colocando mentira, coisas por cima de coisas, para poder tentar dizer para você que ele não precisa de Jesus. Não tem como. É um diálogo que é em vão. Não tem como, irmão. É você dizendo, filho, venha para a igreja.
Vamos aceitar Jesus, deixe o pecado. E ele dizendo assim, não, mentira, eu não tenho pecado não. Não tenho pecado não. Mentiroso, enganador, idólatra, presunçoso, pecador, e diz que não precisa de Jesus. Tem como você conversar com esses? Não tem. Mas nos últimos dias, o número de pessoas desse modo irá aumentar, irá crescer. Paciência, fé e perseverança. Porque você vai topar com pessoas que são assim, amantes de si mesmo. Amam a si mesmo e os outros, chuta, deixa de lado. Esmola, nem pensar, é preguiçoso, não trabalha porque quer. Dar dinheiro, jamais, o dinheiro é meu, eu não dou, não empresto, não dou para ninguém. Pessoas cheias de si, que se enganam a si mesmo e caminham para uma condenação e caminham para um precipício. Para esses, nos últimos dias, haverá demais. Quarto, no tempo de problemas trabalhistas, Tiago capítulo 5, versículo 3 até o 4. Tiago capítulo 5, versículo 3 até o 4. Diz assim: o vosso ouro e a vossa prata se enferrujarão, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesouraste para os últimos dias. Versículo 4: eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído, clama, e os clamores dos que ceifaram entrarão nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente vivestes sobre a terra e vos deleitastes e cevastes o vosso coração como no dia de matança, condenastes e matastes o justo, ele não vos resistiu. Qual é a maior reclamação do trabalhador hoje? O salário, não é verdade? As horas trabalhadas. Trabalho demais e o meu empregador, ele não vê o que eu faço, eu não sou recompensado. Quem trabalha muito ganha pouco e quem não trabalha nada é o que ganha mais. Trabalho. Um sistema inventado para poder prender ao homem a esse sistema e o homem ser empregado a sua vida toda e viver de trabalho sem dar tempo para a sua família, para os seus filhos, e a decadência moral aumentando. É um pai ausente porque tem que trabalhar de dia e de noite, é uma mãe ausente que não pode educar nem cuidar de seus filhos, porque tem que trabalhar de dia e de noite. Quem fica em casa? Quem vai educar o filho? Quem vai cuidar ali do patrimônio a qual o homem está trabalhando para estabelecer? Problemas trabalhistas irão aparecer. O mundo ferverá. E o mais importante é que Deus está dizendo que os ouvidos do Senhor estão atentos para esses que comem o suor do pobre como se não fosse nada, que menospreza o justo, que come e é regalado de tudo, mas ao pobre só dá aquela migalha, mas ao trabalhador só libera aquele pouquinho para o trabalhador viver de miséria e está sempre preso ao sistema. Para esses o ouvido do Senhor não está gravado. E a justiça para tais irá chegar no tempo de problemas trabalhistas. 5. No tempo de apostasia religiosa. 2 Tessalonicenses 2, 3. Segunda Tessalonicenses 2, 3. Diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha
a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, a qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizias quando ainda estava convosco. Jesus. O que acontece? Tempo de quê que eu falei? Tempo de apostasia, irmãos. Escute. Tempo de quê? Abandono da fé. Esses dias o irmão Marcondes perguntou: pastor, por que não acontece mais isso? Por que não acontece mais aquilo? O que está acontecendo com a igreja? Primeira coisa é o dinheiro, irmão Marcondes. O amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro, ele pode se tornar um Deus para algumas pessoas. O amor a si mesmo, um homem que ama a si mesmo, que traz para si o centro dele, a sua opinião, diz que ama a Deus, mas quando na verdade ama o dinheiro. Diz que está bem, que está tudo bem, que ama a Cristo, mas quando se fala em ajudar ao necessitado, estou longe. Amo estar próximo a pessoas ricas, amo estar próximo a pessoas bem-sucedidas, a homens bem-sucedidos, mas quando se fala em ir até o pobre, a viúva, até o necessitado, não, para isso me falta tempo. Eles não têm porque são preguiçosos, não têm porque não trabalham, não têm porque não estudaram. Com tudo isso, o amor vai se esfriando. Com tudo isso, a fraqueza espiritual vai aumentando. Daqui a pouco o homem já está dentro da igreja, mas já está em pecado. Daqui a pouco está dentro da igreja, mas não sabe quem é Jesus. Daqui a pouco está dentro da igreja, mas não sabe o que está fazendo dentro da igreja. Daqui a pouco está em casa, ouvindo qualquer coisa, ouvindo qualquer pregação, ouvindo qualquer um falar acerca da palavra, e o seu ouvido, a sua mente já está sendo contaminada, aí ele já está aceitando qualquer coisa. Aí vai chegar um momento que ele não vai aguentar. Vai chegar um momento que ele vai começar a se apostatar da fé. Porque não foi bem nutrido, não foi bem alimentado. Cresceu na igreja, mas cresceu raquítico. Qualquer vento o derruba. Qualquer doutrina mentirosa, qualquer ensinamento mentiroso afasta ele ou ela de dentro da igreja. Não aprendeu da palavra, não comeu da palavra, não se alimentou, não nutriu o seu espírito. Vai se afastar, vai se apostatar, porque acredita em qualquer coisa. Acredita no falso profeta, acredita no mentiroso, acredita naquele que diz assim: não, se você me der R$100 eu vou orar por você e você vai ser bem sucedido. Não, se você vier aqui para a minha igreja eu vou fazer uma oração, o demônio vai embora, aí tu vai ser abençoado. Daqui a pouco já está todo engodado, todo enrolado, não sabe mais nem quem é Jesus, não sabe mais nem qual é o propósito. Aí se afasta. Aí daí você vê pessoas com 10, com 5, com 15 anos de crente, dizendo assim: não, eu não acredito em negócio de dízimo, eu não acredito em negócio de igreja. A pessoa pode ser crente mesmo em casa, pode estar em casa e está tudo bem, não precisa ir para a igreja, eu vou abandonar, eu já abandonei tudo. Sai da fé, se apostata da fé. Se afasta e ainda prejudica quem está, porque vive e fica dizendo que é errado. E isso vai o quê? Se multiplicar. Ou se não já está se multiplicando e aumentando.
Vez ou outra no seu trabalho ou em qualquer canto que você chega, você vê alguém dizendo que o quê? Se afastou, saiu, o pastor que caiu, a pregação na internet que você vê que é toda contrária ao que é certo. Falsos mestres, e a palavra de Deus diz, a carta de Tessalonicenses, eles vão querer entrar, vão querer se assentar no lugar de Deus, e no final eles vão querer ser quem? Ser Deus. Olha aí como é o mentiroso. Cria algo para manobrar, para enganar, para afastar o servo de Deus. Para concluir, Jesus irá voltar num tempo de perturbação mundial. Livro de Lucas, no capítulo 21, versículo de número 25 ao 26. Haverá sinais nos céus, no sol e na lua, e nas estrelas, e na terra. Angústia das nações em perplexidade, pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, e é certo isso, é uma certeza. Agora, nós vamos refazer a nossa aliança. Queria pedir para o irmão Anaselmo fechar ali o portão e entrar para dentro da igreja. Nós vamos refazer a nossa aliança. Mas eu tenho que te perguntar, com tudo isso que foi pregado, mediante a tudo que foi lido, eu faço questão de fazer isso, texto por texto, versículo por versículo, para você poder gravar e ficar gravado. Para você não dizer assim, não, é a palavra do pastor, o pastor está inventando isso da mente dele. Não, está aqui, ó. É a Bíblia. É a palavra. A Bíblia, a palavra. Agora, mediante o que foi pregado, mediante o que foi falado, como é que está a sua vida? Como é que está a sua vida? Sabe o que é que muda a sua vida? A palavra. Mas eu tenho que te lembrar, nesses 3 cultos de Santa Ceia, você aprendeu que Jesus ele veio, irmão Marcondes, como homem, se fez carne e morreu por você. Você aprendeu no segundo domingo que tem um céu que ele preparou para você morar. Lindo, maravilhoso, cheio de graça, de paz, de vida, riqueza abundante, alegria, não riqueza monetária, riqueza de vida espiritual. Mas a palavra de Deus também diz que ele vai voltar, e quando ele voltar vai ser com juízo, com poder e com glória. Aí eu faço uma pergunta para você: como é que você está gastando o seu tempo? Não se engane. Não deixe o discurso do mentiroso, do apóstata, entrar na sua cabeça e fazer com que massageie o seu ego a tal ponto de você dizer assim: não, eu não preciso me reconciliar, não, eu não preciso ir até a igreja, não, eu não preciso de oração, não, eu já estou bem, já está tudo certo e já está tudo legal. Porque para esses Paulo vai dizer que é como um comichão no ouvido, que tapa e que não deixa o cristão absorver a palavra.
Tome cuidado. Tome bastante cuidado. No dia que você chegar na igreja, no dia que tiver alguém pregando e você não conseguir se concentrar, no dia que tiver alguém aqui se esforçando, lendo, mostrando o versículo, a irmã Edna tocando e a pessoa ministrando e você não consegue entender absolutamente nada, você não se concentra, você não consegue absorver, você não consegue aprender. Tome cuidado, porque isso é um grave sinal de que você não está bem. Jesus, ele vai voltar, irmão. Como é que está a tua lâmpada? Como é que está a tua vida? Como é que estão os teus conceitos do que é certo e do que é errado? Cuidado. Pecado não é só adultério. Pecado não é só fornicação. Pecado não é só idolatria. Nós falamos de coisas e de homens que vão ser, e de exemplos que são imperceptíveis. Para nós são as melhores pessoas, são os homens mais bem-sucedidos. Mas para Jesus, Jesus está dizendo assim: hipócritas. Hipócritas, mentirosos. Não se engane, irmãos. Jesus Cristo, ele vai voltar. E pelo menos até enquanto eu for pastor dessa igreja, isso vai ser pregado. A sua vida vai ser exortada e você vai ser lembrado vez ou outra que você não está na terra por acaso. Que você não foi escolhido para fazer determinado trabalho só porque simplesmente um advento da natureza, não. Foi Jesus. Foi Jesus que lhe colocou na empresa, foi Jesus que lhe deu o carro, foi Jesus que lhe deu o trabalho, foi Jesus que lhe deu a casa, foi Jesus que lhe deu a vida, foi Jesus que lhe colocou naquele determinado momento para você fazer a obra dele. Se não fosse assim, Daniel não tinha entendido que ele tinha saído como escravo, mas não era para ser escravo. Por quê? Porque Daniel, ele se pautava em aprender, absorver a palavra, para que no momento oportuno ele pudesse usar. Da mesma forma é você. Você vai ser exaltado, vai. Você vai crescer, vai. Você vai aprender, vai. Mas no momento certo, Jesus, ele vai dizer assim: olha, agora é a hora de tu ministrar a minha palavra, agora é a hora de tu usar a posição que tu tem para tu pregar a minha palavra. É Jesus, irmão, é Jesus. Não estudei, tive pouco tempo para pregar, para estudar a mensagem. Tive pouco tempo demais. Entre trabalho e igreja, e trabalho lá em casa, e as coisas de ajeitar, as coisas da ceia. Mas a mensagem já estava trabalhando no meu coração já faz tempo. Jesus, ele está voltando, irmãos. Jesus, ele está voltando. Não estou falando isso aqui para lhe atemorizar. Eu estou dizendo para você ter cautela. Para a palavra que você ouvir, você meditar, buscar dentro da Bíblia. Se você tem dúvida de algo que está acontecendo na sua vida, se o seu coração lhe condena, que dirá Jesus, que dirá Cristo. Peça perdão enquanto há tempo, se reconcilie. Converse com o seu irmão, converse com o seu cônjuge. Adore a Deus acima de todas as coisas, porque Jesus, ele está prestes a voltar e não tardará. Bata a palma para Jesus, porque ele é digno de toda honra e digno de toda glória. Fique de pé em nome de Jesus. Senhor Jesus, obrigado, meu Pai. Obrigado por esse momento maravilhoso. Senhor, recebe a nossa oferta de adoração, porque é para Ti, Jesus.
Nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, Senhor. Pai amado, Pai querido, nesse momento, Senhor, que nós refazemos a nossa aliança na Tua presença, mediante a explicação e a leitura da Tua palavra, em um culto totalmente racional, Senhor. Nós entregamos a nossa vida a Ti, Pai. Nós entregamos o nosso lar, a nossa casa somente a Ti, Jesus. Protege, Senhor Deus, a nossa casa, meu Pai. Ah, Pai amado, porque só o Senhor, Jesus, só o Senhor com a Tua palavra é capaz de nos conduzir a um local seguro. Ah, Senhor, somente o Senhor com a Tua graça é capaz de nos conduzir a um local em completa segurança, Senhor. É por isso que estamos na Tua presença, Senhor. É por isso que estamos na Tua casa, Senhor. É por isso que Te amamos, Jesus. Ah, Pai amado, porque enquanto o mundo caminha para a perdição, Senhor, enquanto o mundo caminha para a condenação certa, Jesus, enquanto alguns se apostatam da fé, enquanto alguns estão sendo encaminhados por falsos profetas, nós seguimos na Tua presença, meditando na Tua palavra, Senhor. Ah, Pai amado, lendo ela de dia e de noite, guardando, Senhor Deus, a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa nos permitir, Pai, que até a Tua vinda, Jesus, que nós possamos amar a Tua palavra, que nós possamos ler ela de dia e de noite, que nós possamos se pautar, Senhor Deus, na Tua santa e poderosa palavra, Senhor Deus. Toma o Teu povo nas Tuas mãos, Jesus. Leva em paz e livra de todo e qualquer mal, Senhor. É assim, meu Deus, que nós te oramos, e assim que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Levante suas mãos para cima. Que a graça, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um, livrando, guardando, em um nome de Jesus, de todo e qualquer mal, desde agora e para todo sempre. Toda a igreja que crê diz amém. Amém. Não saia sem cumprimentar e falar com o seu irmão.